Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou a professora Detinha, estou aqui hoje para repassar a aula de religião para as turmas do oitavo ano A, B, C e D, através dessa videoaula. O nosso assunto hoje é direcionado ao estudo dos símbolos religiosos ou simbolismo religioso. Nas aulas anteriores já fizemos uma explanação sobre as principais religiões do mundo, um pouco da história dessas religiões, a sua origem. E hoje o assunto é relacionado aos símbolos dessas religiões, ao significado que eles trazem para seus fiéis, seus adeptos de cada religião. Então, os símbolos sagrados, os símbolos religiosos, eles têm toda uma importância, eles trazem todo um sentido, um significado para os fiéis. Então, eles têm muito a ver com a fé, com o sagrado, com a esperança, com o universo, estão muito relacionados com a natureza, com a vida, ou seja, eles são considerados elementos poderosos. Então, quase tudo que você vê dentro de templos, igrejas, sinagogas, são símbolos religiosos, desde um texto sagrado a um objeto artístico, uma obra artística, tem a ver com o simbolismo religioso daquela determinada religião. Como já vimos, existem religiões que fazem adoração, que acreditam na existência de mais de um Deus, como também existem aquelas religiões chamadas monoteístas que acreditam na existência de um único Deus, mas que também trazem a sua simbologia, o seu símbolo, a representação daquela religião. Então, exemplos de religiões politeístas que acreditam na existência de mais de um Deus, temos o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo e o confucionismo. São religiões que têm mais adeptos nos países asiáticos, africanos. E as religiões monoteístas, temos exemplo do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Então, cada religião ela traz aquela sua crença, sua doutrina, mas também a sua simbologia. Um exemplo é do cristianismo, especificamente o catolicismo, que tem como símbolo principal o crucifixo, a Bíblia Sagrada. Então, daí vocês veem a importância que esse símbolo traz para seus adeptos, tá bom? Então, eu vou fazer agora a explanação, através de um vídeo explicativo, sobre o significado dos principais símbolos dessas religiões. Então, continue assistindo, porque no finalzinho do vídeo vocês irão fazer a atividade que vou deixar explanada, tá bom? Então, assistam até o final e boa aula. Os símbolos religiosos. É muito comum que as religiões estabeleçam seus próprios símbolos. Estes, essencialmente, são criados com o objetivo de relacionar a humanidade com a espiritualidade e seus valores morais. Muitas delas possuem narrativas, tradições, simbolismo e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. Entende-se por simbolismo religioso todo e qualquer uso de símbolos, incluindo arquétipos, atos, trabalhos artísticos, eventos ou fenômenos naturais por uma religião. A maioria das doutrinas visualizam textos, rituais e obras de artes como símbolos de ideias convincentes ou ideais. O uso de símbolos religiosos exprime os valores morais da sociedade. Os ensinamentos da religião criam um sentimento de solidariedade entre os seguidores e funciona como uma forma de aproximação do adepto com seu Deus ou deuses. Os principais símbolos: a cruz. Antes de Cristo, símbolos semelhantes já apareciam em culturas pagãs. No início do século IV, o imperador romano Constantino aboliu as condenações na cruz, e o símbolo foi adotado pelo cristianismo. Além de representar a morte de Cristo, a cruz simboliza Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nas pontas, superior, inferior e nas laterais, respectivamente. A forma da cruz muda de acordo com a tradição, latino-grega, de Santo Antão, copta, etc. Porém, algumas culturas ligam o símbolo à forma de adoração do paganismo e não de fé ao cristianismo, que por sua vez não é o catolicismo. Estrela de Davi. O maior símbolo do judaísmo é formado por duas pirâmides, uma apontando para cima e a outra invertida, representando a união ou o equilíbrio entre o céu e a terra. Segundo a literatura, Davi, rei de Israel, mandava gravar o símbolo nos escudos de seu exército como amuleto de proteção. A estrela de Davi tornou-se símbolo da nação israelita e do povo judeu, estando presente na bandeira de Israel. A lua crescente com a estrela. O símbolo admite diversas interpretações.
Casamento da Lua com a estrela d'alva, fenômeno da natureza que ocorre no mês de outubro com a aproximação dos dois astros, como é também o símbolo do Islã. O Om, ou Aum, aquilo que protege, é além do símbolo do hinduísmo, o principal mantra da tradição religiosa. Assim como muitos outros poemas religiosos, este também está presente no budismo e no jainismo, e representa o Trimurti, isto é, o conjunto formado pelas três principais divindades hindus: Brahma, o criador do universo; Vishnu, o reformador; e o Shiva, o destruidor ou transformador. Os mantras são palavras, poemas ou textos entoados durante a meditação para auxiliar na concentração e invocar divindades. Sua forma é semelhante à de um número 3 e, como todos os outros, funciona como uma espécie de oração. A suástica. Este símbolo, que também aparece no hinduísmo e no budismo, na teoria é um desenho com 4 letras gregas, gama. Normalmente é utilizado para representar conceitos da natureza relacionados ao número 4, como por exemplo os 4 ventos, os 4 pontos cardeais e as 4 estações. Apesar de sua imagem estar diretamente ligada ao regime nazista de Adolf Hitler, a suástica esteve presente em muitas culturas milenares, sendo representada por meio de diversas formas gráficas. A palavra suástica é originária do sânscrito e significa aquilo que traz boa sorte. No século XX, o nazismo popularizou o símbolo, que mais tarde passou a ser associado a algo negativo. Dharmakakra, ou roda do Dharma, na sua forma mais simples, é reconhecido como um símbolo budista. Embora muitos dos adeptos não considerem o budismo como religião, a filosofia também carrega algumas marcas características. O círculo de onde partem 8 raios é conhecido também como roda da doutrina ou da lei, que por sua vez são os ensinamentos de Buda para que se alcance a iluminação, entre eles o nobre caminho óctuplo, com 8 vias que levam ao fim do sofrimento. Cada um dos braços representa cada uma das 8 práticas do nobre caminho: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, atenção correta, sabedoria correta e visão correta. O símbolo aparece na bandeira da Índia. Yin e Yang são os 2 princípios cósmicos primários do universo, segundo a filosofia tradicional chinesa. Yin, do mandarim, é a lua, é o princípio passivo feminino. Yang, do mandarim, o sol, é o princípio ativo masculino. Kanda, o símbolo, é resultado da junção de 4 armas, a espada de 2 gumes no centro do círculo, simbolizando o Deus único, cuja infinitude e perfeição é representada pela circunferência, a espada da esquerda. A espada da esquerda, que se refere ao poder espiritual, cruzando o poder político, esse representado pela espada à direita. O significado político, raro em símbolos religiosos, é resultado das perseguições sofridas pelos Sikhs ao longo da sua história. Estrela de 9 pontas. O número 9 é considerado sagrado na fé Bahá'í. Representa perfeição, pois é o maior dígito e também é o valor numérico da palavra Bahá em árabe, onde é possível utilizar letras e numerais ao mesmo tempo nas palavras. Por outro lado, simboliza as 9 religiões divinamente reveladas: sabeísmo, hinduísmo, budismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, fé Babi e fé Bahá'í. Flor de lótus. Fundada no século XIX, a religião indiana tem como principal símbolo a flor de lótus. O símbolo está presente no Sahasrara, também chamado de chakra da coroa, o 7º e mais importante dos chakras, que situa-se no alto da cabeça da pessoa.